Olá pessoal, estou voltando agora ao canal depois do primeiro vídeo onde eu disse que iria mostrar as aulas de eletricidade e todo o princípio da origem desde quando começa a eletricidade. Então hoje nós vamos apresentar para vocês a estrutura da matéria e nós vamos agora começar. Antes de começar, eu gostaria de dizer que eu estou muito feliz por esse trabalho e eu espero fazer muitos amigos e espero que realmente todos vocês aprendam de uma forma simples a origem e toda a eletricidade e possam se tornar ou melhorar a sua capacidade profissional. Vamos então iniciar o nosso trabalho. A estrutura da matéria, né? Então nós vamos ver o sumário, a estrutura e a constituição da molécula, né? Nós vamos depois partir para o átomo, vamos ver as massas das partículas subatômicas, a estrutura do átomo, o equilíbrio elétrico de um átomo e depois a gente vai fazer uma verificação da nossa aprendizagem, né? Então vamos lá. Definindo o que é matéria, né? É qualquer substância que ocupa lugar no espaço. Do latim materia, quer dizer substância física, é qualquer coisa que possui massa. É tudo que tem volume e pode ser apresentado no estado sólido, líquido ou gasoso. São exemplos de matéria as árvores, as estrelas, o ar, os animais, as plantas, ouro, granito, ferro, cobre, alumínio, cerâmica, silício, germânio, etc. No estudo do universo, aquilo que não é classificado como matéria é chamado de energia. Portanto, a luz, o calor e a radiação são formas de energia e não de matéria. Aqui nós temos uma quantidade de água, mais ou menos aí próximo de 1 metro cúbico de água. E se a gente fracionar essa quantidade de água, nós vamos chegar a uma menor quantidade, não é verdade? Se a gente continuar fracionando, a gente vai conseguir chegar a uma pequena gota d'água. Vamos imaginar que essa gota d'água a gente consiga diminuí-la ao ponto de chegarmos à menor quantidade e não dá mais para dividir. Nós teremos então uma molécula de água. E nós vamos ver que essa molécula ela é formada por 3 átomos que a gente conhece como o H2O, o famoso H2O, ou seja, a molécula da água. Resumindo, a água é formada por 3 átomos, a molécula da água. É a menor quantidade de água que a gente pode dividir, que é a molécula, ou seja, 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Como estamos vendo aqui, definindo molécula, é um conjunto de átomos iguais ou diferentes, unidos por ligações covalentes. Essas espécies químicas são eletricamente neutras e representam a unidade formadora de uma substância. A tabela periódica é muito importante porque ela organiza os elementos da natureza de acordo com suas características, massa e por aí vai. Aqui só uma curiosidade, nós vamos mostrar alguns que nós vamos trabalhar bastante no nosso curso. O cobre, que aqui está, o alumínio, muito importante também. Nós temos aqui a prata, né? Nós temos o ouro, muito famoso, também muito raro, né? E importante. O mercúrio. Aqui para a eletrônica, o silício e o germânio, muito utilizados na eletrônica. Nós temos aqui agora a definição do átomo. É a unidade fundamental da matéria e a menor fração capaz de identificar um elemento químico, pois detém sua identidade. O termo átomo deriva do grego e significa indivisível. É formado por um núcleo que contém nêutrons e prótons e por elétrons que circundam o núcleo. Alguns elementos químicos com seus símbolos respectivos: hidrogênio,
o oxigênio, o carbono, cobre, muito importante, silício e o alumínio. Agora vamos falar, já que falamos da molécula, que é formada por átomos, falamos também de alguns átomos, vamos falar agora das subpartículas que compõem os átomos. Nós temos aqui o próton, o nêutron e o elétron. Partículas super importantes, principalmente para o estudo da eletricidade, o próton e o elétron. O elétron, ele tem uma órbita que fica girando a uma velocidade próxima da luz ao redor do núcleo. Aqui está, de uma forma mais animada, o elétron se movimentando. O nosso sistema solar, ele é semelhante ao sistema atômico, onde aqui nós temos o Sol, que seria o núcleo do átomo, e os planetas girando ao redor do Sol, que seriam os elétrons, no caso. Uma outra forma de mostrar, aqui nós temos o núcleo, que seria o Sol, e os planetas seriam os elétrons nas suas órbitas, né, e nas suas camadas. As partículas do átomo, né, que constituem o átomo, que a gente viu recentemente, agora há pouco, o átomo, o próton no caso, o elétron e o nêutron, elas têm carga, ou seja, elas têm uma força, né, que a gente chama de carga. E também tem massa, ou seja, tem matéria. O próton, por exemplo, ele tem uma carga que foi para representar o símbolo matemático, foi considerada carga positiva. E a sua massa foi medida, né, como uma unidade de massa atômica. A unidade de massa atômica foi criada porque a massa de um próton é tão pequena que o grama, que é o milésimo de 1 quilograma, né, a milésima parte, é uma unidade ainda grande, é uma grandeza ainda muito grande para medir a massa do átomo, do próton no caso, né? Então a unidade de massa atômica foi criada para isso. O nêutron, aliás. O nêutron, ele não tem carga, ele não tem força de atração nem pelo próton nem pelo elétron, mas ele também tem uma massa igual à massa do próton. E o elétron, ele tem uma carga em relação ao próton, ele é atraído com uma força, ele tem uma força de atração igual, porém em sinal contrário, em sinal oposto, ou seja, mesma intensidade, mas de sinal oposto. E a massa do elétron é muito pequena, ela é 1836 vezes menor do que a massa do próton e do nêutron, ou seja, praticamente o elétron ele não tem massa. Aqui nós temos a estrutura, né, do átomo, onde nós temos os prótons e os nêutrons no núcleo, parte central, e nós temos aqui ao redor elétrons girando. Outra forma de mostrar os elétrons e o núcleo de forma bastante ampliada aqui. Essa região que nós temos entre os elétrons e o núcleo é uma região que não tem matéria, é espaço vazio, é vácuo. Isso é muito interessante, ou seja, a maior parte do átomo é espaço vazio. Nós temos o núcleo, quando tem massa, matéria, e os elétrons com pouquíssima massa, ou quase nada, e essa região todinha que não tem massa. Então as regiões do átomo são duas. O núcleo, que é um elemento extremamente pequeno, onde contém os prótons e nêutrons. Esses núcleos atômicos foram então descobertos em 1911 pelo cientista Ernest Rutherford. E a outra região é a eletrosfera, que faz referência à região externa do átomo, de um átomo na qual se localizam os elétrons. Parte do átomo que apresenta carga negativa. Olha só, a região da eletrosfera é essa parte aqui, ó. Aqui nós temos o núcleo, essa partezinha amarela.
alaranjada, e tudo isso daqui é a eletrosfera. Observe que você tem os elétrons, mas a parte entre um elétron e outro, e entre os elétrons e o núcleo, não tem matéria alguma. É a região de espaço vazio, mas que faz parte do átomo. Então, essa região onde nós temos a energia, que é transformada em energia elétrica, a energia cinética dos elétrons, energia de movimento, é transformada em energia elétrica que a gente usa para tudo hoje na nossa vida, não é verdade? Vamos falar de alguns elementos, como o hélio, e dentro já do assunto equilíbrio de um átomo. O hélio ele tem 2 prótons e também tem 2 elétrons, e só tem uma camada de energia, que é a camada K. Nós temos aqui também o neônio, que ele tem já 10 elétrons girando ao redor de 10 prótons. Portanto, camada K e camada L, de acordo com a distribuição eletrônica dos elétrons, dá lá da nossa química, né? Aqui, ó, 10 prótons e 10 elétrons. E o nosso cobre, muito importante na eletricidade. Ele tem já 4 camadas, né? 2 elétrons na primeira K, já temos 8, 18. E na última camada, pela distribuição eletrônica, nós temos apenas um elétron. É muito importante esse elétron, a gente observar essa última camada, que a gente é conhecida como camada de valência. É nessa camada que acontecem as transformações energéticas eletroeletrônicas, vamos dizer assim. Muito importante, a gente vai falar muito nas próximas aulas sobre a camada de valência, que é essa última aqui, ó. Agora nós vamos falar, já que preparamos o terreno, né, vamos falar sobre o equilíbrio elétrico de um átomo. Olha, observe, o hidrogênio, nós temos um próton apenas no hidrogênio e um elétron. Se a gente fizer a carga, vamos dizer assim, a carga total do átomo, fizer a conta, vai dar 0. Por quê? Porque você tem a carga mais 1 positivo, menos 1 negativo, vai dar 0. Mesma coisa acontece com o ferro, 26 prótons, 26 elétrons, mais 26 menos 26 dá 0. Acontece exatamente a mesma coisa com o cobre e com o alumínio. Aí agora nós podemos trabalhar com os íons. O que são íons, na verdade? Vamos observar aqui um átomo, né, no seu estado original, ele acaba liberando um elétron. Esse elétron saiu de alguma coisa aconteceu que ele saiu desse átomo e foi para um outro átomo. Então, ó, quando um átomo perde uma carga negativa, passa a ser um íon positivo. Por quê? Observe. Perdeu um elétron. O que aconteceu? Na nossa continha aqui nós temos. Ele continua com seus 12 prótons, mais 12 de carga elétrica, e ele agora só tem 11 elétrons. Ora, se a gente fizer essa conta, vai dar mais 12 menos 11, vai dar mais 1. Ou seja, esse átomo agora está carregado positivamente, porque ele tem mais cargas positivas do que negativas. Olha só, um íon positivo é um átomo com falta de um ou mais elétrons, tornando-se eletricamente positivo. Ou seja, como eu falei anteriormente, se ele perdeu um elétron, ele vai continuar com o mesmo número de prótons, porém vai ter mais cargas positivas, então ele é um íon positivo. Aqui nós temos um átomo que agora recebeu um elétron. Da mesma forma como o outro, ele agora vai estar carregado negativamente. Ele passa a ser um íon negativo. Então nós temos o mesmo átomo que adquiriu um elétron. Então nós temos agora, o que a gente faz? Nós temos aqui os mesmos números de prótons, 12, e agora ele ganhou um elétron. Se a gente fizer a continha, ó, menos 13 mais 12 dá menos 1. Ou seja, esse átomo que ganhou um elétron
se tornou um íon negativo. Tem mais cargas negativas do que cargas positivas. Então, um íon negativo é um átomo com excesso de um ou mais elétrons, tornando-se eletricamente negativo. Resumindo, um íon positivo é um átomo que perdeu um ou mais elétrons. Aqui, ó, o alumínio, por exemplo, estava 0 a 0, né? Estava igual, prótons e elétrons. Perdeu um elétron, ficou com um próton a mais, portanto, ele é um íon positivo. No outro caso aqui, um íon negativo é um átomo que ganhou um ou mais elétrons, inicialmente neutro. Agora, ó, mais um elétron, ficou com 14. E agora a carga é negativa, ele ficou carregado negativamente. Nunca esqueça, os átomos sempre procuram atingir a estrutura estável, ou seja, eletricamente neutra. Quantidade de prótons igual à quantidade de elétrons. E agora vamos fazer a verificação da nossa aprendizagem, né? Questão número 1, matéria. É tudo que é visível ao olho humano? É qualquer substância que ocupa lugar no espaço? Ou é encontrada somente nos seres vivos? 2. São formas de energia: a luz e o calor, estrelas e planetas, árvores e animais. 3. É um conjunto de átomos iguais ou diferentes, unidos por ligações covalentes, isso é, asteroides, matéria ou molécula. 4. Unidade fundamental da matéria e a menor fração capaz de identificar um elemento químico: molécula, luz ou átomo. 5. São partículas subatômicas: elétrons, nêutrons e prótons, prótons, moléculas e radiação, elétrons e íons. Número 6. São as regiões do átomo: camadas e núcleo, núcleo e eletrosfera, órbitas e eletrosfera. Um átomo com o mesmo número de elétrons e prótons está carregado, está desequilibrado, está em equilíbrio. Um átomo que perdeu um elétron passa a ser um íon negativo, um íon positivo ou neutro. 9. Um átomo que ganhou um elétron passa a ser um íon positivo, um íon negativo, equilibrado. Por fim, 10. Os átomos nunca procuram atingir a estrutura estável. Essa afirmação é falsa ou verdadeira? As respostas: letra número 1, letra B, 2A, 3C, 4C, 5A, 6B, 7C, 8B, 9B e 10A. Muito importante que você se inscreva no canal, no meu canal, se você dê o seu like, que você compartilhe com as pessoas e que você também comente. É muito importante que a gente possa disseminar o conhecimento, né? Que Deus abençoe a todos e até a nossa próxima aula.